Minha cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê, minha cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê. Quem duvida da minha cachimba que venha ver, que venha ver. Quem duvida da minha cachimba que venha ver, que venha ver. O Alabê ele tem que tocar, no meu ponto de vista, e é o óbvio isso que eu vou dizer, de Bará. Oxalá, por exemplo, na nação que ele for tocar, conhecer todos os fundamentos, as rezas que devem ser tocadas. E a questão que eu observo muito, uma dificuldade hoje que nós encontramos para reunir um grupo de alabês que saiba, é fazer é fazer a missa, o encaminhamento. Como é que tu sabes fazer isso? Na verdade, eu não me especializei, mas eu tenho conhecimento de alguma coisa, né? Porque todo é um processo, é um fundamento, onde na nação se começa geralmente o batuque de Bará Oxalá, né? O processo da missa se começaria de Oxalá em diante, começa de trás para frente, né? Ao contrário. O tambor, para batuque nós usamos o tambor apertado, com o couro bem esticado. Para Eressum é com o couro bem frouxo, né? E todos os cânticos, que tem muitas rezas, também é cantado para Irigum, né? No Eressum. Perfeito. Marcos Luciano, Maurício Diogum. Eu gostaria de fazer uma pergunta também. Sei, Javan, na tua experiência assim como Alabê, é comum os toques em outras nações? Por exemplo, a prática tua, tu já tocou para outras nações? Além de Jeju, Ijexá e Cabinda, eu não toco para outras nações porque também eu não tenho todo o preparo. Quando eles tocam para Oió, por exemplo, é um toque muito mais lento que na Cabinda, né? E todas as pancadas, pelo meu conhecimento, tem nome. O aré, que é o primeiro toque, né? Eu eixo olodê. A pancada se chama aré. Então todas as pancadas têm nome. E muita gente não sabe que pancada tem nome, toca de qualquer jeito, né? Às vezes se esguela para cantar porque bate muito alto. Enfim, então todo um preparo é necessário antes de ministrar um batuque, né? Uma obrigação. Agora falando um pouquinho, enquanto Alabê, em off aqui nós conversávamos, quando o programa não estava no ar, tu também toca quimbanda. Possivelmente tu deve ser convidado, como tu relatou aqui, um convite para tocar umbanda. Qual a diferença em trocar? Eu não faço quimbanda, para umbanda e para quimbanda. A pancada que eu uso na umbanda, eu não uso na quimbanda. Por quê? Para Exu é muito mais acelerado e muito mais corrido que na umbanda. A umbanda é mais tranquilo, é mais melodia, né? Não que na quimbanda não seja, mas a quimbanda é muito mais acelerado. E o que dá para perceber é que, se contar, eu posso contar nos dedos quantas sessões de umbanda eu toquei no ano, a não ser dentro da minha casa, eu toquei uma fora. Para Exu, numa semana eu toquei em mais de 5 lugares, um diferente do outro. Então dá pra ver a grande diferença, né? O pessoal, às vezes, acaba menosprezando o caboclo, né? E só quer fazer o Exu. O Exu tem bebida, é mais tranquilo, e o caboclo é mais severo, mais cadenciado, né? E o pessoal hoje prefere muito Exu. Zé, bastante festas de Exu. Bastante festas, principalmente em 2 meses, agosto e novembro, né? Mês de novembro eu não tenho mais data para nenhum final de semana e muitos poucos dias da semana livre para tocar outras coisas, porque já tá todos cheios, né? Então eu sempre passo para alguns amigos quando eu não consigo dar conta.
Então tem as pessoas aí, o Tuque, o Claito, o Hernandes, eu sempre passo o toque para eles, né? Eu não tenho como, eu indico uma pessoa da minha confiança e que esteja preparado a comandar uma festa ou uma sessão, e eu sei que vai lá e vai dar conta, né? Porque não adianta também eu indicar uma pessoa que nunca botar a mão no tambor, não dê conta, não saiba nem o que está cantando, não sabe nem apertar um tambor. Tu gosta mais de tocar batuque, umbanda, quimbanda? Tu fosse fazer uma escolha? Se eu fosse fazer uma escolha, muitos me achariam louco, mas eu gosto mais do caboclo e do santo. Não que eu não goste do Exu, mas a minha paixão maior hoje é os orixás, né? Eu prefiro muito mais o batuque do que a quimbanda. Perfeito. Bem, Maurício? Eu confesso, Pai Saul, que eu fico um pouco intrigado com essas situações assim. Veja bem, cada um segue a religiosidade da maneira que quer. E todo mundo sabe que eu sou um defensor de Exu. Eu sou um defensor onde falou mal de Exu, eu estou lá brigando, né, seja onde for. Porém, eu, bem honesto, me chama a atenção essa questão. Parece que realmente o Exu está se sobrepondo, e vou além, não é só em Caxias do Sul, tá? Eu vejo isso em vários estados aí que está acontecendo. Está acontecendo que estão esquecendo do caboclo, do preto velho, né? E aí depois templos dizendo-se ser de Umbanda, né? Isso que é mais interessante, que para mim é meio intrigante, né? Respeito a figura de Exu por ser o nosso guardião, por ser aquele que nos apoia, aquele que nos ajuda na caminhada. Porém, sem preto velho, sem caboclo, a gente não faz nada na Umbanda, né? A Umbanda é um conjunto de entidades trabalhando num bem comum, né? Não tem como agora eu vou trabalhar só esse lado, só aquele. É necessário a movimentação de todas as energias, né? Então, realmente, eu acho um tanto quanto intrigante, para não falar mais nada, mas eu acho que a gente está deixando a nossa vaidade sobrepor, né? Porque a gente tem que ser bem franco, não precisa medir palavras. É vaidade, sim, porque festa é uma coisa, cerimônia dentro do culto para a religião é outra, né? A gente tem que começar a separar isso, né? Acaba ficando muito comum a festa. Eu acho que exatamente tu colocas bem. Nós, quando nos referimos à Umbanda, eu entendo ela como uma orquestra. O que é uma orquestra? As entidades formam essa orquestra. Não é uma linha, só Exu, só Caboclo, Preto Velho. Todas as linhas, incluindo as auxiliares, formam essa grande orquestra da Umbanda. Então o ritual da Umbanda, ela insere todas. A partir do momento que falta uma, já fica um instrumento e a orquestra não toca de acordo com o que se propõe. E alguns vídeos que a gente vê postado aí, parece às vezes até um conto de pagode. Tem toques estranhos e colocam isso de forma virtual, que eu não vejo que venha agregar algum valor à nossa prática religiosa. Às vezes cai nas mãos erradas, as pessoas ficam entendendo, mas é isso que vocês fazem? Eu já vi coisas, cenas realmente assim dantescas em algumas postagens, que eu digo, mas qual a razão de postar isso? Então a Umbanda, no meu entender, ela reúne todas essas linhas, todas se equiparam, para prestar um trabalho à comunidade. A Umbanda tem uma preocupação exatamente nesse aspecto extremamente cristã, que é o auxílio, a consulta, o passe, a orientação, usando esses espíritos luzeiros. Agora, como o Maurício colocas bem, a vaidade. Nós temos aqui uma homenagem que nós realizamos na Casa Branca, anual ao Exu, mas é fechado. Não fica filmando e colocando em...
E tem, assim, às vezes exageros, né? As pessoas parecem que gostam, né? Então aparece uma dança, aparece uma pombagira dançando. Nada contra, mas para que postar? Fica então, né? Porque me parece que vai se tornando assim muito banal, vai tornando muito fútil aquilo que é ligado ao sagrado. Aproveitar e levantar um questionamento. Essa questão da sobreposição do Exu, né, em relação às outras entidades, não uma sobreposição, né, mas o que as casas têm feito. Isso será que é do dirigente, né, uma necessidade do dirigente fazer isso? Ou é para atender, né, a consulência? Né? O que tem levado as casas a fazer isso? Né? Porque acho que nós temos que nos perguntar, né, por que disso? Eu gostaria de ouvir a opinião dos integrantes da mesa. No meu ver, que toco, que estou presente, muitas vezes quando eu não estou tocando, a gente acaba visitando, né? Vem de bacias, porque se eu não faço a Umbanda e você é meu filho, você praticamente não vai fazer, correto? E se você não faz e tem a sua casa, então a gente, vamos de repente tocar uma sessãozinha de Exu, segunda-feira, vamos tocar uma sessão para Bará, para o povo de Cruzeiro, abrir, né? Então é convidado o público. E outra questão que eu venho ressaltando é o que é. A gente estava um debatezinho ali e chegamos à conclusão que tomar uma mijada, às vezes, de um caboclo é muito mais severa do que tomar uma mijada de um Exu. O caboclo, tu vai ficar de pé e ele vai ficar te falando, né? Enfim, te deu toda a orientação do que fazer. O Exu não. O Exu é boa noite, vem cá, vamos conversar, como é que tu tá, né? Te oferece um pouco da bebida, do axé dele, né? Tu toma ali e o Exu vai te falando. Então o Exu, ele acaba te cativando muito mais do que o caboclo, por o caboclo ser mais rígido, mais severo. Esse é o meu ver. Até porque o caboclo, o preto velho, principalmente o caboclo, ele não tem meias verdades, né? Ele fala pra ti o que tem que falar, doa quem doer. O caboclo é de certa forma um pouco mais severo. Então realmente eu acho que o que o Java falou tem a ver sim, porque o consulente se sente mais próximo do Exu, né? Mas aí quando a gente começa a ver essas discrepâncias, esses exageros, a gente acaba dando vazão e dando margem para que as outras religiões nos ataquem, né? Daí normalmente diz, essa semana eu ouvi de um colega de trabalho, isso aí que tem lá no Facebook, que ele me mostrou, isso aí não é de Deus, sabe? Daí como é que tu vai defender, sabe? Daí as pessoas tem aquela maldita mania de dizer que Exu é o diabo e a gente tem que se defender e mostrar, né? Quando a gente conhece Exu, quando a gente começa a viver Exu, a gente começa a entender quem é Exu. Eu acho que o povo ainda não está vivendo Exu, sabe? Não conseguiu ainda entender o que é Exu, de onde ele vem, por que existe Exu, né? Falta compreender. Para compreender Exu a gente precisa viver ele. E Exu não está longe, cara. Exu está dentro de nós, né? A parte mais próxima do ser humano é Exu. Então, por isso que eu insisto na vaidade. Agora eu não sei realmente se é o sacerdote que precisa disso, se é uma necessidade da consulência. Talvez falte realmente um pouquinho de abrangência mais nessa visão, sabe? De entender o que a gira pode dar. E eu vou além também, assim, para fazer uma limpeza, às vezes, para quebrar uma demanda, não precisa exatamente ter que parar e tudo e chamar Exu. Para que a gente tem os caboclos? Para que a gente tem a gira de Ogum? Né? Então, realmente, cada um no seu momento, cada um fazendo o seu trabalho, e quando a gente realmente entender, a gente viver o que é Exu, a gente vai começar a entender que Exu ele trabalha na nossa consciência, né? Nas nossas ações. Então, assim, se eu estou fazendo alguma coisa errada, bicho, se o meu Exu está fazendo alguma coisa errada, cara, é porque eu sou assim. Tá? Exu mostra exatamente aquilo que tu é. E aí como é que tu defende quando tu vê algumas coisas assim horrendas em nome de Exu. Eu acho horrendo. Não consigo descrever de outra forma. Tá? Então
eu fico muito chateado quando eu vejo isso, fica até difícil para dizer, porque para falar, porque me dá uma angústia ver essa desserviço em nome de Exu, né? Eu fico realmente muito chateado. É interessante isso que o Javan falou, né? Essa questão de ser repreendido pela entidade. Mas eu acho que a gente tem a visão do Exu não é distorcida, né? Mas está muito só no lado compadre e comadre, né? Mas tem o lado Exu, vamos dizer assim, o policial do astral, né? Que faz valer a lei, né? E talvez isso em alguns momentos parece que ficou, né? Tá no segundo plano, né? Parece que as pessoas só pensam no Exu na hora da festa, o compadre e comadre ali, né? Mas o Exu fazendo, não sei se o outro papel, né, mas de policial, de defensor, daquele que vem efetivamente para proteger, parece que em determinados momentos ela fica no segundo plano, né? As pessoas ou talvez queiram esquecer desse lado, né, para talvez ficar com o lado somente alegre. Essa é uma inversão de papéis e junto uma inversão de valores também. Respondendo talvez um pouco da tua pergunta, Marcos, acho que tudo parte do dirigente ou da dirigente e isso está atrelado ao poder. O Exu oferece esse apelo, muitas vezes pela roupagem dele, que associa o garbo do Exu, o poder e todos os seus acessórios, que, diferente de uma sessão onde todo mundo está de branco e que mostra uma relação muito maior com o sagrado, naquele momento da festa do Exu vai se profanar um pouco mais aquilo que é a instância do sagrado. E ali a pessoa se revela, como o Maurício diz, ela coloca para fora muitas coisas suas e larga na roupagem do Exu, como nós vemos no livro do Saraceni, que médium assim, Exu tal, dando aquele reflexo. Então o poder muitas vezes sobe a cabeça e a pessoa se encontra, eu trabalho com o Tata Caveira, meu Tata Caveira, eu tenho uma bengala que tem uma caveira enorme, uma capa. Eu vi, por exemplo, uma vez no falecido Babalorixá de Porto Alegre, ele disse uma coisa muito interessante num programa que nós fazíamos na Rádio Difusora. Ele foi numa festa de Exu e chegou lá e ficou assim, estarrecido pelo que ele viu. As roupagens, gente inclusive com maquiagem de caveira no rosto, como Halloween acontece aí, né? Eu vi até o Maurício postando, não é que assustou muitas pessoas. E também o cara com um gadanho, com o Exu com um gadanho na festa dele. Pô, mas com um gadanho? Quer dizer, ele era o Exu da morte lá e tal. Então isso bota um certo, um alter ego na pessoa, que ela fica toda poderosa. Então está muito relacionado a essa questão do poder. Eu não me lembro quem foi, se foi até Rubens Saraceni que falou, e eu guardo isso, que Exu é especular, né? Ele é nosso reflexo, né? Então, como eu disse, a gente só vai conhecer Exu quando a gente viver Exu, e para viver Exu, a gente precisa nos conhecer, né? Saber quais são as nossas vaidades, os nossos mistérios, né? O nosso poder interno, a nossa falha, né? Então eu acho que isso mesmo, Exu é especular. Então ele é aquilo que tu é, ele vai refletir o teu interior, né? Agora, se tu não permitir que o Exu faça essa mudança essa tua alteração no teu ser, essa tua melhora, tu vai continuar nas trevas, né? E aí é muito fácil tu pregar que tu faz um trabalho religioso para o bem comum e tu vive nas trevas, né? Muito cômodo. Muito bem, estamos aqui no programa Voz da Umbanda, com Diego de Baralodê, Marcos Luciano de Oxalá, os nossos ilustres convidados, Javan de Oxalá, que é Alabê, Maurício de Ogum e esse que vos fala, Saúde Ogum. Vamos listar mais uma vez os nossos apoiadores e dar a vitória naquele momento. Toda a atenção dada naquele momento exatamente para ter um bom nascimento, para se amparar aquele orixá que estava nascendo. E às vezes a gente vê certos descasos aí, certos descuidados que acontecem, quer dizer, tocar rápido, terminar o quanto mais rápido possível o batuque. Porque um batuque bem tocado, em média, é de 8 a 9 horas. Se tu vai começar realmente a puxar todas as rezas de Baralodê a Oxalá, é umas 9 horas, uma média de um batuque. E no final começa a chegar os santos velhos, começa a vir Oxalás, e a coisa demora.
Então, tem que se ter um preparo também, não só emocional e um preparo espiritual, mas um preparo físico, porque como é que fica as mãos de um alabê tocando 8, 9 horas? Claro, às vezes se reveza, mas é isso aí, é o suor, é o cansaço, então tem que estar muito bem preparado. Eu acho uma função muito difícil, que é, no meu ponto de vista, para poucos, e esses poucos são escolhidos. Eu acho que o alabê, ele nasce. Ele não pode ser feito aqui, ele é ressignificado na sua atual existência, mas ele já vem com essa função. Concorda? Concordo, pai. O senhor tem totalmente a razão. Tem muita gente que aprende porque alguém diz assim, não, tu tem que ser. Seria meio forçado, né? E às vezes acabam gostando, mas não é que nem aquele que nasceu, né, que tá na barriga da mãe, já tá, quando toca o tambor ele dá umas batidinhas, já cutuca, né? É aquela coisa, eu venho de berço e agradeço, porque hoje é uma das melhores coisas que eu sei fazer, se não a melhor, é bater o tambor e rezar os orixás. E muitas vezes fico triste, porque quando eu tô rezando a Chapanã, as pessoas já estão indo embora, se retirando do batuque. Triste isso. Oxum dá aquela meia dúzia de gente, Iemanjá umas 5 pessoas, e Oxalá as pessoas não querem dançar para Oxalá. Mas pro axé de Fá precisa de Oxalá, e pro batuque precisa de Oxalá também, ué. Se não precisa dançar para Oxalá, não precisa do Oxalá no Ifá, correto? Não precisa na sua guia Oxalá, que daí não precisa dançar para Oxalá. Claro. E as pessoas não dançam, não querem mais saber, vamos embora. Um fundamento também que foi esquecido, se vai na minha casa, eu sou de Oxalá, estou ministrando o batuque, sou de Oxalá, como é que você não vai dançar pro dono da casa? Dança ali até o Oxum e vamos embora, por causa da hora. Como é que você não vai dançar pro meu orixá, que é o dono da casa e o regente da obrigação? E isso às vezes me deixa muito triste, mas por um lado eu fico muito feliz em ver de repente aquele santo nascer, aquele Oxalá, aquela Iemanjá, aquela Oxum nascer, tá dançando no batuque, tá ali, é aquela sensação de paz. É o que eu consigo sentir e descrever nesse momento, aquela sensação de paz, assim, de conforto, em todas, onde vai tudo embora, esquece problemas, esquece vida pessoal, somente tu fica ali com os orixás, com aquela paz. Uma das minhas críticas hoje, né, em relação à questão do batuque, que ele não consegue mostrar toda a sua beleza, e ele é muito belo, o batuque é uma região belíssima, seja qual for a nação, ela é belíssima, assim como o candomblé, é a questão do horário. Pô, como é que tu vai começar um batuque, tu marca às 10, a gente começa à meia-noite, e as pessoas querem, às vezes, ir a família, mas cansa. Porque chega um tempo, tu cansa, tu entra, tu dá o sono e tal. Então eu vejo muitas pessoas dizendo, eu gostaria de ir, mas o problema é o horário, porque, né, a pessoa trabalhou a semana inteira. Então eu acho que nós temos que começar a rever essa questão dos horários. Por que não começar cedo um batuque para dar oportunidade para as pessoas que são leigas ver a beleza desta religião? Pode ver, a sessão de Umbanda começa aí nas casas, a maioria 20 horas, 20 e 30, e quando é 10h30, por aí está encerrando. Aí as pessoas vão. Quando pega um batuque, aonde é público, e as pessoas às vezes vão lá, já estão cansadas. 11 horas não começou, meia-noite não começou. Às vezes 1h da manhã já vi casos, e os alabês estão chegando ali, se arrumando, porque ele depende do dirigente, não é culpa nem do alabê. Aí tu vai terminar 7, 8 horas da manhã. O que eu tenho visto é também nessa questão valores muito altos, justamente por causa disso. Todo mundo, às vezes, tem alabês que tem outro compromisso, ou trabalham, estão cansados, vem a semana inteira tocando, né? Se tu tá de obrigação é muito cansativo, porque é o serão, né? É aquela coisa, aquela folia limpa tudo, arruma, tá ali, tá lidando. De repente é tempo de tu tomar um banho ali, comer um negocinho, às vezes nem come, e vai rezar pros orixás, vai dançar pros orixás descalço, né? E daí alguns começam a atrasar.
E tem muita gente que bota a culpa, tô esperando fulano, vamos esperar mais um pouco, ver se dá mais gente. Eu acho que o horário foi feito para ser cumprido. Foi às 9, é às 9. Eu acho que 5, 6 horas de batuque tá ótimo. Até para não judiar, né? Tem pessoas idosas muitas vezes dançando ali, que enquanto não acabar o batuque, eles não vão embora, né? E às vezes acaba judiando. Olha quanto tempo, 5, 6 horas tocando também. Pô, judia, estar sozinho é um pouquinho mais complicado, mas vai embora, né? Tem casos que o pessoal não responde, daí é mais complicado ainda, quando tu não leva alguém. E inclusive, é aquela coisa que acaba acontecendo. Muitas vezes os tamboreiros, os alabês, cobram um valor um pouco mais alto, mas ninguém sabe daquela preparação que o alabê teve, se vai demorar, como é que vai ser, né? E daí, mas tu cobrou tudo isso? Mas eu tenho todo um trabalho aqui, eu zelo pela vida de pessoas, eu sou os olhos do pai de santo, né, do dirigente da casa. Se acontecer alguma coisa, a culpa de repente é minha, né? Ou pode ser da casa também, não sei, enfim, se não foi feito as seguranças, calços, enfim. Mas é o tamboreiro que é um dos primeiros a ser visto, é o tamboreiro, e julgado, né? Muitas vezes injustamente, por valores altos, mas quem atrasou, quem foi o pai de santo, né? Então cai em cima do tamboreiro. Se fala em fundamento, mas me parece que se criou uma cultura, né, uma tradição muito nessa questão do horário. E quanto mais tarde, mais axé, mais... Eu acho que hoje tem que rever essa questão. Sinceramente, eu acho que tem que se levar a sério essa questão dos horários. Olha, um batuque não pode começar 20 horas, 21 horas. Por que não? Qual é o problema de começar 20 horas e terminar 2 horas da manhã? É bom para o alabê e bom para as pessoas que querem assistir. Porque a pessoa sair de casa para começar 11 horas, meia-noite... É muito ruim, né? Tem uma casa que eu toco, que eu digo assim que é uma casa prioritária. O pai, às vezes, ele me pede assim, o pai da casa, vamos começar a tocar 5 horas o leba. Então, no máximo, quando é meia-noite, já tem se acabado, se não antes, né? Então, dá tempo para as pessoas ir para casa, descansar, tranquilo, aproveitar o seu restinho de final de semana, né? Porque muita gente está cansado, trabalha ou está de obrigação ali, passa 2, 3 noites sem dormir, né? E essa questão de começar mais cedo, eu acho que fica até bom pro alabê também, né? Às vezes é um pouquinho complicado porque se toca a mesa junto, né? Eles tocam a mesa, daí para uma horinha já, né? Mas para nós que tocamos assim, como tranquilo, assim. E até melhor começar antes, né? Quanto mais cedo começar, mais cedo acaba, né? Penso que iria oportunizar os leigos a assistirem a beleza de uma roda de batuque. Um batuque bem tocado, ele encanta. Simplesmente ele encanta. Mas a questão do horário inibe as pessoas. Agora tu imagina assim, 11 horas da noite num clima de Caxias do Sul no inverno. Uma temperatura que nós chegamos aí perto do 0 grau, sensação térmica abaixo de 0, e tu está lá esperando e a coisa não anda, e às vezes acontece do espaço não ser grande o suficiente para acomodar todo o número de pessoas, porque vão muitas pessoas, e às vezes até piso. Não é nem um assoalho adequado, é um piso. E aí tu fica descalço, quer dizer, e a saúde? Foi bom o senhor ter tocado nessa tecla, nessa questão, porque assim como a gente pega casas belíssimas, né, a gente pega uns lugares que não são tão adequados, né? Pega umidade, pega lugar que tem mofo, pega às vezes chão batido ainda, né? E no clima de Caxias do Sul é complicado porque às vezes dá todas as estações num dia só, né? Dá um calorão, dá frio, chove, neva, dá tudo e acaba, além de judiar das pessoas que estão ali para assistir, dos filhos, dos tamboreiros, alabês, de todos acaba judiando, né? Porque aqui a gente nunca sabe se vai chover ou se vai ficar o tempo tranquilo, né? Tem lugares que é mais tranquilo de tocar, justamente pela questão do tempo também que ajuda, né? Que o tempo é mais seco, mais tranquilo. Mas Caxias que é um frio, né? Por isso que eu digo, fazer o candomblé lá no Nordeste é uma coisa.
para tu fazer o batuque no Rio Grande do Sul, eles de manhã eles estão no banho de aboa, mas vai tomar banho de aboa aqui de manhã, nesse frio, entrar numa caixa d'água de manhã cedo aqui, ver se tu aguenta. É uma pneumonia. Então é diferente. O nosso estado, o batuque, ele é atípico comparado com o candomblé em muitas coisas. Por isso que nós reunimos todos os orixás dentro, nós chamamos quarto de santo, né? Força de expressão, quarto de orixás, quanto que no candomblé é roça, quer dizer, na entrada lá tem junto, tem o Ogum, ou tem o Exu, tem o Ogum, lá tem o Sanho, tem o Oxóssi no lugar, mas aqui não dá, nós temos que reunir exatamente por uma questão geográfica e climática. O clima aqui exige que nós estejamos bem acolhidos dentro de um salão. E às vezes tu está lá no salão, está quente, daqui a pouco escancara uma porta, vem aquele vento gelado. Imagina para um alabê suado, uma janela escancarada, tomando mel com água, não sei mais o que, gelado, tudo para dar errado em termos de saúde. Eu acho que essa questão do horário, em razão do nosso clima, e em razão também de oferecer essa beleza às pessoas que não conhecem o batuque, deveria ser revista, porque se fala que antigamente se fazia, lá no início da nossa tradição, exatamente por causa da perseguição, mas hoje não temos mais isso. Então, se não fizer o batuque tarde, não é um bom batuque. A companhia de Maurício Ogum, Marcos Luciano de Oxalá, nosso operador Diego de Baralodê. Javan, se tu fosse uma palhinha, né, de Bará Oxalá, um pedacinho, aquela que tu mais gosta, por exemplo, das rezas todas, um pedacinho de uma do Bará, a que tu mais gosta, um pedacinho daquela do Ogum, daria para te fazer uma palhinha assim, só um? Daria sim, vamos embora. Para nos brindar. Vou pedir pro Diego baixar o fundo para nós ouvir mais uma forma bem tranquila. Assim. Vamos embora, então vamos assim, ó, começar meu agô a todos. E que tu lebare saramoro sobodo ma lebara ya bodo ma saramoro lebara. E que tu lebare saramoro sobodo ma lebara ya bodo ma saramoro lebara. Lá lupo Ogum ajo ogum quereu Ogum ajo ogum quere Oyama jokonero ogum malé Ama jokonero ogum malé Ogunye Paieyo Ado acima Ado semiloya Ado acima Ado semiloya Yabraja uma cece oia Yabraja uma cece oia Paieyo Cao cabelecilho Molodire modiba Cao cabelecilho Molodire modiba Cao cabelecilho Molodire modiba Cao cabelecilho Molodire modiba Cao cabelecilho Quebambo Yo desumale wase sumale, yo desumale wase sumale, bram bram bororo kunde, yo desumale wase sumale, yo desumale wase sumale, yo desumale wase sumale, bram bram bororo kunde, yo desumale wase sumale. Yamuad come chapi, otim, yamuad come chapi, otim, yamuad come chapi, otim, que bambu, Exó. O Bauani Xangô, Xangô de Obao Lajari. 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 Exó. Eu, o Sanha Beremi. Eu, Orocumailó. O Sanha que Beremi. Eu, Orocumailó. Eu, o Saim, eu, o Kumailó, eu, o Saim, eu, o Orocumailó, eu, Assa, Abal, Amuassa, Jereu, Afuá, Aba, Urumalé, Assa, Jereu, Afuá, Aba, Urumalé, ele, Assa, Jereu, Afuá, Aba, Urumalé, Assa, Jereu, Afuá, Aba, Urumalé. Abal. Ora aí, minha mãe Oxum, Pandá, meu Alossi. Vamos embora.
Yeshiromi madude, eu ashire oya, shiromi pandani, eu ashire oya, idebekosha ye marum, idebekosha ye marum, yewa, o miodo xerere, ado shimobe em arauro, ado shimobe em arauro, aemanja com arauro, ado shimobe em arauro. E tu, olha bem me que, olha bem me que, e eu epa o babá, o mexereleudo me deu seu axé, epa o babá. Oxalá belerum, berere mafá, oxalá de belerum, berere mafá, ibere mafá, ibere mafá, iberere mafá, iberere mafá. Agô a todos. Um pedacinho dos axés de Bará Oxalá, e que no domingo de hoje Oxalá esteja abençoando com paz, com tranquilidade e estendendo o seu manto sagrado a todos. Oxalá. Muito bem, nos brindou com a palhinha, muito bem conduzido por Javan de Oxalá. Alabê. Qual é a qualidade do teu Oxalá? É Oxalá Oromilá. Oromilá. Perfeito. Então, na classe dos idosos, dos velhos. Tá, só um momento, hoje mandar um abraço ao Edson de Oxalá, né, que hoje é nosso irmão da casa e hoje está de aniversário. Então, mandar Não tem que homenageá-lo aqui. um forte abraço ao Edson. E aproveitar, pessoal, né, nós estamos falando de religião, né, não podia ser diferente, né? Esse é o programa. Importante a observação do mar. É bem óbvio, né? Mas esse é o balão da noite. Nesse final de semana foi realizado o Enem, né, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, e chama a atenção, né, que o tema da redação desse ano foi os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Né? Eu acho que é algo muito importante, acho que é um momento certo, né, no Brasil, né, essa questão dos avanços de algumas religiões que tentam, né, de alguma forma, inibir outras. Né? Eu acho que quando se começa a questionar aí jovens aí que estão terminando o ensino médio a refletir sobre esse tema, né, eu acho que é muito importante. Né? Então eu acho que é um tema bem pertinente. E outro ponto importante, né, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, deve marcar uma data para o julgamento de uma ação pública, na verdade, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que está trazendo de volta à tona essa questão dos sacrifícios de animais. Né? Então, o Ministério Público do Rio Grande do Sul recorreu ao STF, né? Ainda é o processo lá de 2003, 2004. Né? Isso foi ao STF e em breve isso deve estar voltando a ser julgado. Né? E essa decisão do STF vai valer para o Rio Grande do Sul. Né? Que essa questão do sacrifício, né? O sacrifício animal nas religiões de matriz africana. Então é algo que nós devemos, né, ficar atentos novamente, porque isso deve, né, nos próximos dias ou nos próximos meses voltar à tona. É algo preocupante. Muito preocupante. Eu quero externar um fraterno abraço e desejar um feliz aniversário ao Edson de Oxalá, que hoje está comemorando uma data importante. Então nós vamos homenageá-lo no final do programa com uma reza para o Edson. Tu falaste, só para fazer aqui uma observação, um trabalho que o Nitael me passou, um artigo do Dr. Hugo Nigro Mazzilli, professor emérito da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. É um artigo que ele faz sobre a lei número 12.966, de 24 de abril de 2014, que diz assim: modificou a ação civil pública para acrescentar entre os objetos da tutela coletiva a defesa da honra e da dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos. Entendeu ainda a possibilidade de agir as associações que incluam
entre as finalidades institucionais, a proteção aos direitos de referidos grupos. E aí ele faz algumas considerações aqui na introdução. Ele diz o seguinte: questões conceituais. O que vem a ser a proteção à honra e à dignidade dos grupos raciais, étnicos ou religiosos? Esta é a pergunta, ele problematiza isso aqui. Aí ele diz assim: nos últimos tempos, a ciência já demonstrou que as diferenças biológicas entre as pessoas, cor da pele, tipo de cabelo, característica de olhos, estatura, etc., não são suficientes para admitir a existência de raças humanas, no plural, raças humanas. A raça humana é uma só, pois essas variações são ínfimas e inexpressivas em termos de patrimônio hereditário comum em todos os povos. Entretanto, as pessoas, mais por razões políticos, sociais ou culturais, se discriminam a si mesmo. Por causa disso é que existem os preconceitos sob o pretexto da raça, que a lei procura coibir. Por outro lado, etnia significa a comunhão de um agrupamento social, quando seus indivíduos estejam unidos por origem e história comuns, e assim compartilhem características e peculiaridades culturais, de religião, de língua, de usos e costumes. Por fim, religião é a crença e a fé numa ordem divina com um sistema de dogmas e práticas correspondentes. Pois bem, esta lei expressa que os grupos ditos raciais ou grupos étnicos e os grupos religiosos tenham sua honra e sua dignidade respeitadas. Então ele vai discorrendo de uma forma muito interessante e ele vai desmontando essas teorias que colocam de diferenças, né, de uma supremacia de uma etnia sobre a outra. Não tem nada a ver. Eu acho muito importante, é um tema que nós temos que aprofundar num próximo programa, Marcos Luciano de Oxalá. É muito importante, temos que reforçar isso. E nessas reportagens que eu estava vendo, né, do SPF, aí a gente não sabe, né, se é uma questão de ignorância ou má vontade, ou preconceito, né? Mas sempre se fala essa questão do sacrifício animal associado a maus tratos, né? O que é absurdo, né? A gente está aqui diante de um alabê, diante de sacerdotes, né? E não existe essa questão de maus tratos. Então vamos fechar todos os frigoríficos, né? Porque também ali também se sacrifica o animal, né? Então, mas costumeiramente se utiliza, né, não é questão do sacrifício, né, mas está vinculado à questão de maus tratos, né? Isso que choca, né? E aí eu não sei se efetivamente se é ignorância no fato de não conhecer a religião, né? O que é o fundamento, o que é a tradição, ou se é má vontade efetiva para poder, né, causar dano. Mas antigamente a Cabinda era uma nação muito pobre, né? E se fazia o batuque por quê? Com o sacrifício do animal, as carnes se preparavam, cozinhavam, enfim, né? E no batuque, elas eram distribuídas para o pessoal da comunidade comer, né? O couro era feito tambor, né? Instrumentos musicais. Então, tudo no animal se era aproveitado. Mas essa questão bate e sempre vai bater, às vezes com razão, de muita gente ir nas encruzilhadas, cruzeiras, enfim, ruas, e largar os bichos degolados, larga no meio, não sabe o terreno de quem que é, vão lá e larga, não tem um lugar próprio, né, para fazer suas cerimônias, e passa uma pessoa leiga e vai dizer o quê? Né? É macumbeira, é o povo que não presta, né, então, e com razão, né, e aí os bons acabam pagando pelos ruins. Acho que é aquela máxima, né? Aquela frase que diz, se eu não estou errado, quem bate no Chico atinge o Francisco, quer dizer, não deixa de ser isso. Os que fazem errado atingem os que querem fazer o certo. Muito bem, Marcos, também da questão que nós acabamos não nos impondo em algumas situações. Além de, lógico, fazer as coisas de maneira equivocada, de maneira errada, a gente acaba não se posicionando e não conseguindo nos defender. Eu vou te dar um exemplo hoje no Facebook. Uma moça lá do Rio de Janeiro, que é de religião,
ela postou tem uma imagem que já é de conhecimento, eu acredito, da maioria, que aparece um bispo aí de uma igreja, não vou citar o nome, e um preto velho abaixo. Daí o bispo diz assim: ah, eu tinha um carro, não sei o que, encontrei Jesus e agora tenho 2. Embaixo logo eu tenho a frase lá do preto velho: ah, eu tinha 2 pães, encontrei Jesus e agora tenho 1, porque ele me ensinou a partilhar. Logo em seguida abaixo vem uma outra pessoa dizer: ah, porque vocês não conhecem, aí vocês querem criticar, não sei o que, babá, e fez um comício, né? Porque não é assim, tu não pode dizer que essa pessoa faz isso, não sei o que, e a moça aceitou, sabe? Não estou dizendo que o cara não achou, postei de olha, espera aí, da mesma forma que vocês fazem conosco, né? Vocês vêm até as nossas casas, vocês nos param na rua, vocês nos ofendem e vocês não conhecem as práticas da nossa religião e a legitimidade da nossa religião, sabe? Agora, a gente não pode aceitar que todo mundo vem se intrometer e quer impor a nós a sua verdade, né? É muito da gente conseguir se defender também, a gente conhecer a nossa religião, estudar a nossa religião para poder se defender. A gente acaba engolindo tudo. Eu acredito que muito é por vergonha, né? Tem muita gente que ainda não faz. Ele está lá participando de um terreiro, mas ele ainda não faz parte da Umbanda. Ele ainda não vestiu as roupas da Umbanda. Ele ainda não sentiu o espírito e a verdadeira missão da Umbanda aqui na Terra, né? Eu acho que tem muito disso ainda, né? A gente peca muito em aceitar as críticas dos outros como se a gente tivesse errado e a gente se encolhe e diz: não, é verdade. Onde não vou discutir porque deixa pra lá. A gente, é que nem aquela história lá de assim, eu sou tipo espírita, né? É a mesma coisa, a gente acaba se encolhendo, né? E não consegue se posicionar. Mas eu, como Alabi, como Babalorixá também, eu vejo, eu sou de Umbanda, sou de matriz afro-africana, né? E a Umbanda, a nossa religião, ela é vista como qualquer outra religião, porque tu se batisma, tu casa. Então, por que tu não dizer assim, eu sou do povo de terreiro, eu sou da Umbanda de matriz afro? Por que tu escolheu tu dizer eu sou espírita? Não, eu sou de Umbanda, eu me batizei, né? Eu fiz os meus preceitos, né? E pretendo me casar na Umbanda. Por que eu vou me casar em outra religião que eu não vou? Como é que eu vou me casar na católica se eu nem na missa vou? Eu acho assim. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: minha filha vai casar, minha sobrinha vai casar, e sendo de religião. Bom, presumo que vai ser na religião, né? Não, vai ser na igreja São Pelegrino, ali na catedral. Mas, sabe como é que é? A sociedade é mais bonita. Pô, quer dizer, tu te desautoriza com esse discurso. Tu, em vez de contribuir para a tua religião, tu está oferecendo aquilo que é mais importante, que são os sacramentos, pedindo emprestado para outra. Quer dizer, o batismo tem que fazer a primeira comunhão, tem que ser na igreja católica. Vai casar, tem que ser na igreja católica. Morre, tem que vir o padre. Então, os momentos mais importantes, que são vitais, que nós temos que nos aplicar, oferece para o outro. Aí diz assim: não, mas tu não te autoriza, alguém se autoriza. Então nós temos que parar com isso. Eu fui pagar uma conta e tinha que ser na lotérica, e era aquela questão ali do dia 31 de outubro, Halloween e tal. E a menina que me atendeu, ela estava toda... E ela com uma baita guia de Exu, eu parabenizei ela. E eu disse: eu vou levar uma mega cena aí, porque eu gostei que tu tá paramentado com essa belíssima guia de Exu. É corajosa, tá ali, né? Porque ela poderia, no evangélico, já criticá-la porque ela está usando a guia, ou até perder cliente. Porque existe esse tal preconceito, né? Essa chaga terrível, que nós somos associados ao demônio. Eu vi um discurso que me chamou muito a atenção, de uns babalorixás e alorixás, me parece, do candomblé, no Senado, eu peguei no Face, em que um babalorixá disse algo muito interessante na fala dele. Que as pessoas adentram nas igrejas evangélicas, e as mazelas dela é a mãe de encosto, as mazelas dela é o Exu tranca-ruas, é o Exu caveira. E eles imaginam aquelas pessoas todas ali, ouvindo a palavra de um pastor que elas confiam,
o que elas vão pensar das nossas práticas? Vão introjetar nelas uma ideia de que nós somos ligados a algo ruim, que nós somos ligados ao demônio. Aí ele termina, me desculpe, senhores senadores, mas eu não conheço esse demônio, porque é cristão. E no africanismo nós não acreditamos nisso. Então ele foi assim de uma grandeza na fala dele, e é verdade. Quem é esse cara chamado de demônio? Onde é que ele está? Pô, que apresente ele então. Porque todo mundo fala no cara, mas não apresenta. E os caras ganham dinheiro em cima do nome do cara. Se fala mais do diabo nas igrejas do que em Deus. Se fala mais em Exu nas reuniões dos templos evangélicos, no Tranca-Ruas, no Tiriri, mas justamente para assustar as pessoas e ganhar dinheiro. Então isso é lamentável. É lamentável nós ter que viver num país, em pleno século XXI, ainda essa mentalidade. Eleque, Doniô, Babalorixá, Doniô. Eleque, Doniô, Babalorixá, Doniô. Onimoko, Nimbokun, Babalarinho, Onimoko, Babalarinho.